Fala galera, voltamos com o nosso segundo bloco de execução fiscal, nossa primeira aula, segundo bloco, e a gente agora segue, depois dessa paradinha para beber água, para descansar, para ir no banheiro, a gente segue agora tratando das multas dos tribunais de contas. Isso aqui é relevantíssimo para a prova de procuradoria. Muito relevante para a prova de procuradoria, muito importante para a prova de tribunal de contas, importante para a prova de magistratura. Esse tema é muito bom, tá? Muito bom para a prova. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem estiver anotando, anota aí, tá? Que vai ter umas coisinhas assim que não estão decididas ainda, então vocês precisam acompanhar. Tem um recurso extraordinário, tem uma 642 do STF sobre o assunto. Mas vamos lá, vamos começar do começo. O começo é lá no artigo 71, parágrafo 3º da Constituição, que eu não mandei você abrir, mas se quiser abra e já veja. 71, parágrafo 3º da Constituição, traz a ideia de que as decisões do Tribunal de Contas, de que resulte imputação de débito ou multa, terão eficácia de título executivo. Veja, as decisões do Tribunal de Contas, elas podem determinar duas coisas basicamente. Ou que alguém causou algum prejuízo, e esse prejuízo precisa ser ressarcido, seria o que a Constituição chama aqui imputação de débito. Verifiquei que há um débito a ser ressarcido aqui, R$5.000 ou R$5 milhões. Ou ela pode determinar a imposição de uma multa, tendo em vista a infração a alguma norma por parte do submetido ao controle da fiscalização do Tribunal de Contas. Então ela pode fazer assim, olha, devolve R$1.000 que você roubou, que você não prestou contas, e você está multado em R$5.000. Essas duas formas de criação de um débito para o particular e de um crédito para a fazenda pública, elas têm efeitos diferentes, em tese pelo menos. Veja só, quando um Tribunal de Contas da União, em determinada análise de um convênio realizado da União com um município, ela verifica que o gestor municipal, ele em alguma medida feriu o patrimônio do município e determina a imputação de um débito que seria em favor do município. De quem é a legitimidade para a cobrança dessa imputação de débito? Me parece muito tranquilo que é do município. O débito foi em face do município. Não é porque o Tribunal de Contas da União que definiu isso que será um débito a ser cobrado pela União. Isso é super tranquilo. A imputação de débito, ela segue a linha de quem sofreu o débito como seu legitimado. Diferente é o caso da multa. E se há uma multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União relativamente a um fato que decorreu de ofensa ao patrimônio público municipal? A jurisprudência se digladia sobre o assunto. Há divergência sobre o assunto quanto à multa. Anota isso, tá? Legitimidade para cobrança em relação à imputação de débito, tudo certo. Em relação à multa, entende-se hoje, tranquilamente no STJ, que tem legitimidade para cobrança o ente público vinculado ao Tribunal de Contas que impôs a multa. Se é um Tribunal de Contas do Estado, cabe ao Estado executar aquela multa, por mais que seja decorrência de um ato de um gestor municipal ou um ato que infringiu uma norma que prejudicou o município, ou a União, ou quem quer que seja. Sendo uma multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado, cabe ao Estado a cobrança. Da União, cabe à União, eventualmente sendo um TCM, caberia ao respectivo município. Fechou? Esse é o entendimento do STJ. Só que há uma jogadinha aqui. O STF está com o RE 1.003.433, tema 642, em repercussão geral, pendente de julgamento, e está 4-2, tá? Está 4-2. Salvo engano, vamos lá. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Lewandowski e mais um que eu não vou lembrar agora, votaram no sentido de que, no sentido oposto, no sentido de que
caberia ao respectivo ente lesionado, tá? Ao lesionado e não à ideia atual do STJ. E o STJ, ele tem entendimento, inclusive em alguns julgados do STJ, ele fala, olha, eu sei que está pendente lá um RE, mas aqui não tem nada suspenso. Então, ó, vou seguir aplicando minha jurisprudência enquanto o STF não muda a sua. O STJ já disse isso expressamente. E lá no STF agora está 4-2 com pedido de vista do Gilmar Mendes, tá? 2 votos no sentido de manter como é hoje e 4 no sentido de mudar a jurisprudência. Então, tem uma lenha para queimar aí. Imagino eu que esse entendimento vai sofrer alteração. Quero que você acompanhe o RE 1.003.433, porque no dia que essa decisão sair, e eu tenho a impressão que ela sai esse ano, tá? Porque já foi pautado esse ano o julgamento de um agravo regimental relativamente a um pedido de amicus curiae, salvo engano. Então parece-me que eles estão mexendo no processo, como se diz. O Gilmar Mendes pediu vista em 2020. Acho que vai sair esse ano esse julgado. Se esse julgado sair esse ano, ele vai ser muito cobrado em provas de procuradorias, de tribunal de contas e de magistratura. Fechou? Quanto às multas ambientais, basicamente eu quero dizer para vocês que as multas ambientais podem ser cobradas em dívida ativa, podem ser cobradas por meio de execução fiscal. Observarão, nesse ponto, as normas relativas ao processo administrativo ambiental do Estado, do município e da União. Observarão as regras relativas àquele crédito, àquela multa ambiental. E não as normas do CTN, e não as normas, sei lá, do CDC, como a gente pode aplicar no caso das dívidas do PROCON. Tá? As multas ambientais, elas são multas ambientais e assim devem ser tratadas. Fechou? Assim é que a súmula 467 do STJ, tratando sobre a ideia de prescrição do direito, né, de ajuizar a execução fiscal, ela parte do pressuposto que eu já disse para vocês aqui, de que para que a gente tenha uma multa ambiental passível de cobrança em execução fiscal, passível de inscrição em dívida ativa, a gente precisa ter um processo administrativo com contraditório, com ampla defesa, com direito aos instrumentos do processo administrativo do ente previstos para aquele processamento administrativo. Se houver alguma nulidade, na hora de fazer o controle de legalidade da CDA, a gente vai dizer que aquela CDA, que aquele débito não pode ser inscrito em dívida ativa porque ele não é certo ou ele não é líquido. E aí fica bem fácil de saber quando é que começa o prazo de prescrição de uma multa ambiental. Ele começa do dia em que encerra definitivamente o processo administrativo. Encerrou definitivamente o processo administrativo em que havia discussão relativa à multa ambiental, no dia seguinte a Fazenda pode ajuizar, teoria da accionata, se ela pode ajuizar, já pode contar o prazo de prescrição para ela ajuizar a respectiva cobrança. Súmula 467. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Beleza? Nessa linha, eu quero que vocês tenham atenção, e eu já, de certo modo, disse isso para vocês, a Lei 9873 de 99 e a sua aplicação à Administração Pública Federal. Essa lei tem aplicação à Administração Pública Federal, às leis do processo administrativo, as leis ambientais que regulam as normas no âmbito dos estados, dos municípios, elas são as suas próprias leis e a gente tem que observar tais leis. Então, não é sempre que a 9873 seria aplicada. Se houver uma norma estadual regulamentando aquela multa ambiental ou aquele aspecto relativo ao processo administrativo ambiental, a gente vai seguir a linha da nossa lei, do nosso estado, do município. Fiquem bem atentos aos seus editais, tá? Porque se vier alguma coisa ali, em ambiental ou na parte mesmo de execução fiscal, de processo civil, ou às vezes vem em constitucional também, fiquem atentos. E agora, um tema muito massa. Tema muito massa também em voga, bastante em voga, que é o seguinte: a execução das multas penais. A execução das multas penais. O cara é condenado, tem até um livro de execução penal aqui, deve ter isso, esse livro da Laila. Deve ter isso, deve ter algo sobre isso no livro da Laila. Procura aí, execução de multa penal, vê se tu acha aí. Multa penal, entendeu? Execução da multa penal. Qualquer coisa que tiver multa penal, traz pra mim.
que a gente vai ver a versão da penalista normalmente é diferente da nossa. Mas é o seguinte, primeiro a gente vai tratar aqui da 12ª questão de ordem na AP 470, quem lembra, mensalão, e na DI 3150, julgada em 13 de dezembro de 2018, tá? Multas penais e o entendimento do STF. 13 de dezembro de 2018, o STF adotou o entendimento de que, com base no artigo, no texto do artigo 51, pré-pacote anticrime, e isso é importante dizer isso, pacote anticrime 24 de dezembro de 2019. Então, com base no artigo 51 anterior, o STF entendeu sobre a multa penal o seguinte, olha, a legitimidade da fazenda pública, quer dizer, primeiro ele disse, a multa penal ela tem natureza de sanção penal, tá? Apesar de o artigo 51 falar que é dívida de valor, mas não deixa de ser uma sanção penal. E aí é a parte que interessa, o STF disse, olha, a legitimidade primária para executar as multas penais, ou seja, para cobrar em juízo as execuções penais, ou as execuções das multas penais, não é da Fazenda Pública, não é da PFN, tá? É do Ministério Público. É do Ministério Público. Ele tem essa legitimidade primária e só de maneira subsidiária, caso o MP não o faça, é que haverá a cobrança tá aqui já de primeiro. Estagiário é show, né? O estagiário é foda mesmo, tá sabendo tudo. Haverá a cobrança da Fazenda Pública. Então seria uma legitimidade subsidiária, decidido lá em dezembro de 2018. Com isso, se cancelou a súmula 521 do STJ, tá bem pequena aqui, mas eu vou ler, que dizia que a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. É exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Súmula cancelada, com base nesse entendimento, de 13 de dezembro. Legitimidade imposta ao Ministério Público de maneira primária, ao Poder Público, à Fazenda Pública de maneira supletiva, subsidiária, só se o MP nada fizesse. E aí, os penalistas dizem, então, olha, a legitimidade é do MP subsidiariamente da Fazenda Pública. Ok, eles diziam isso. No livro não tem nada não, porque eu acho que o livro é antes do pacote anticrime. Aí o que aconteceu? Pacote anticrime, se liga, 13 de dezembro de 2018, para lascar a vida do concurseiro, 24 de dezembro de 2019, muda o artigo 51. E o artigo 51 tem uma mudança bem sutil, e fala o seguinte, transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Perante o juiz da execução penal. E será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Redação dada pelo pacote anticrime em 24 de dezembro de 2019. Aí veio todo mundo e falou, olha, reação legislativa ao entendimento do STF quanto à legitimidade subsidiária da Fazenda Pública. Agora é só do Ministério Público, é exclusiva do Ministério Público, porque falou que é no juízo da execução penal. E aí? Houve reação legislativa ou não? Eu entendo que não. Já tem entendimento definido sobre isso? Também não. Mas eu vou te convencer agora. Se liga. Duas posições sobre isso. A primeira, houve reação legislativa. E estando prevista que a competência do juízo da execução penal, afastada está a legitimidade supletiva da Fazenda Pública. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo emitiu uma resolução, um enunciado jurídico nesse sentido. Eugênio Pacelli de Oliveira, assim como a maioria dos penalistas, segue também nessa linha. E nós, o fechamento é nós, segue em outra linha, junto com o Francisco Braga. Não sei se ele colocou no livro dele, mas ele também vai nessa linha. Nada muda quanto ao que foi decidido anteriormente pelo STF, de modo que, em caso de inércia do MP, pode a Fazenda Pública atuar no juízo da execução penal. Qual é a norma constitucional ou de direito processual que impede a Fazenda Pública de atuar no juízo criminal? Não há nenhuma norma nesse sentido. Pode até ter sido
uma fagulha de vontade do legislador. Mas não é porque consta na lei que vai tramitar no juízo de execução penal que a Fazenda Pública não pode atuar. Pode a Fazenda Pública atuar no juízo de execução penal em caráter supletivo ao MP, do mesmo jeito que antes. Nada mudou. Esse é o entendimento que a gente vai reforçar, e você que faz prova de procuradoria também vai defender isso. Especialmente em peças, e até que algo se decida a respeito do assunto. Só existe um indício, uma pitada do que pode ser decidido pelo STF. Por quê? Ao decidir essa questão de ordem, e a DI 3150 em 13 de dezembro de 2018, surgiu um problema para o STF. E como é que ficam todas as execuções fiscais que foram promovidas pela Fazenda Pública inicialmente? Serão todas nulas ou não? E aí houve, então, embargo de declaração para tentar modular os efeitos. E olha o que o STF disse, e olha que interessante. O STF julgou isso em 20 de abril de 2020, galera. Ele julgou depois do pacote anticrime. Tá certo, o julgamento era com base na lei anterior, tudo tinha sido decidido com base na lei anterior. Não havia como objeto de apreciação o pacote anticrime. Mas todo mundo aqui sabe que quando o STF quer, ele fala. Ele fala. Talvez ele tenha... Às vezes eu acho que eles ficam de sacanagem só pra dificultar um pouco a vida do concurseiro. O cara cria lá um nomezinho só pra... isso aqui vai cair em prova, que eu criei. E aí vai criar um nomezinho engraçado. Quem criou foi o Barroso esses dias, eu esqueci. Daqui a pouco eu vou lembrar um, que foi bem legal. Então, 20 de abril de 2020, o STF fala, olha, precisa, por segurança jurídica e excepcional interesse público, modular os efeitos, porque tem muita execução ajuizada. E aí ele diz, os fundamentos que levaram à procedência da presente ação direta têm por objetivo conferir maior eficácia às funções da pena. O STF diz aqui, então, que ele se fundamenta na ideia de buscar maior eficácia à função da pena, tá? Me parece que a busca pela eficácia da função da pena, se é a ideia da Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, me parece que ele vai continuar dizendo nesse sentido e vai manter a legitimidade supletiva da Fazenda Pública. E não o seu enfraquecimento pela invalidação de sanções anteriormente aplicadas. Se seria o caso, haveria eventual invalidação, se considerasse que o ajuizamento inicial pela Fazenda Pública estaria errado. Diante do exposto, por segurança jurídica e excepcional interesse social, devem ser modulados temporalmente os efeitos da decisão, de modo a estabelecer a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas, ou seja, as que já acabaram não são nulas, ou iniciadas até a data do trânsito julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade. Me parece que o STF nos deu vários sinais de que segue mesmo pós-pacote anticrime com a legitimidade supletiva da Fazenda Pública relativamente à execução de multas penais pós-julgamento da questão de ordenação penal 470, da DI 3150, da modulação dos efeitos e do pacote anticrime, da alteração legislativa do pacote anticrime no artigo 51. E não tem quem me diga que eu, como procurador, como advogado público, não posso atuar no juízo da execução penal, não posso atuar em um juízo penal. Isso para mim não faz o menor sentido. Beleza? Galera, encerramos esse bloco e vamos tratar daqui a pouco sobre competência e legitimidade em execução fiscal. A gente se vê daqui a pouco.